Olá, tudo bom? Estamos aqui de volta para a nossa última aula, na teleaula 5, nossa aula de revisão. Mais uma vez a equipe completa, junto com a professora Denise. Boa tarde. Olá, bom professor? Olá pessoal, essa é a disciplina do Ramos do Cooperativismo. Essa é a nossa última aula. Nós estamos aproveitando esse momento para fazer a revisão do todo o conteúdo que foi visto na disciplina e vamos também, ao final da aula de hoje, elaborar essa nossa variação que veio nesse formato tão diferente. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu estou conectada aqui no chat e qualquer dúvida vocês podem trazer os seus questionamentos para cá. Muito bem. Vamos aos slides. Como disse, estamos na nossa teleaula 5. Conteúdo dessa aula, como é uma revisão geral, falaremos de todos os ramos do cooperativismo brasileiro, suas características, suas especificidades e as participações relativas no cooperativismo brasileiro. Os objetivos: conhecer os ramos do cooperativismo, revisar, pois já falamos de todos, entender suas características e identificar suas especificidades. Iniciaremos pelo ramo agropecuário. Como faremos uma revisão, não falaremos sobre detalhes de todos os ramos. Vamos passar apenas pelos pontos mais importantes. Então, o ramo agropecuário é formado pelas cooperativas de produtores rurais. Esses produtores podem mexer com pecuária, agricultura, extrativismo e pesca. Os meios de produção, ou seja, as ferramentas, o maquinário, tudo pertence ao associado. As cooperativas agropecuárias garantem aos produtores associados melhores condições de trabalho, melhores preços na comercialização de seus produtos, acesso a maiores mercados devido a maior escala de produção, justamente por ser uma produção coletiva. Mercados em que produtores individuais, com suas produções individuais, não têm acesso, por não ter muita escala, por não ter muita quantidade. Então, os professores se organizam em associações e em cooperativas para aumentar a sua produção e assim conseguir espaço em melhores e maiores mercados, garantindo melhores preços para os seus produtos. Integram e orientam as atividades dos produtores, facilitam na aquisição de insumos de produção, facilitam a aquisição de crédito, máquinas e novas tecnologias. A mesma lógica do trabalho coletivo. Um produtor individual ele tem mais dificuldade de acesso a crédito, de ser reconhecido e aceito por um banco, tem mais dificuldade de acesso à assistência técnica, acesso a novas tecnologias. E organizado em associações e principalmente cooperativas, coletivamente, fica tudo mais fácil. Os principais objetivos do ramo agropecuário são a compra coletiva de insumos. Sendo coletivo, sai mais barato os insumos de produção, adubos, sementes, etc. A venda coletiva da produção dos cooperados. O recebimento de assistência técnica, a armazenagem dos produtos e a industrialização dos produtos. Partimos agora para o ramo consumo. É formado pelas cooperativas dedicadas à compra coletiva de produtos para seus cooperados. Podem ser produtos diversos, como alimentos para um grupo de colegas de trabalho, produtos de limpeza para um condomínio, produtos para uma determinada classe de trabalhadores, para colegas de trabalho, para um grupo qualquer. Ou produtos específicos, como de limpeza para um condomínio ou grupo de comerciantes que dividem o mesmo espaço de comercialização. As cooperativas de consumo podem ser fechadas ou abertas. As cooperativas de consumo fechadas só admitem pessoas do mesmo grupo social, sindicatos, uma determinada representação de profissional, colegas de trabalho e etc. E as abertas são populares, admitem qualquer pessoa com o mesmo interesse de consumo. A atividade básica das cooperativas de consumo são a compra coletiva de bens de consumo. Podem ser alimentos, roupas, medicamentos, material escolar, produtos de limpeza, entre outros.
Compras realizadas por pessoas de interesse comum. Compras realizadas por pessoas que têm o mesmo interesse, têm interesse nos mesmos produtos. Por isso, os compram coletivamente. Tem como maior vantagem condições mais vantajosas de preços, de entrega e melhor qualidade dos produtos. Bom, discutimos o ramo de crédito, vamos falar um pouquinho agora do crédito. O crédito, assim, ele vai ter essa característica muito peculiar, que ele vai descrever a sua forma de concessão do poder de compra, um poder de aquisição, uma inserção num outro nível de plataforma de capacidade de inserção mesmo na vida econômica. Muitas vezes o acesso ao crédito ele vai ser decisivo a respeito de como uma empresa pode se desenvolver. Isso, na hora de você organizar o formato do crédito num formato cooperativado, a gente vai conseguir aí estabelecer novos padrões de regras, novos padrões de crédito, que vão atender principalmente as pequenas famílias, que querem aquele microcrédito, que querem aquele crédito que em volume é pequeno, mas em significância é muito grande. Então existe uma grande diferença aqui entre a intenção, entre o intuito das instituições financeiras. Quando a gente fala de uma instituição financeira convencional, e aí eu estou falando de um banco normal, o banco que você conhece, ela tem um grande interesse focado no lucro. E aqui a gente vai começar a falar das nossas instituições financeiras que exercem as mesmas funções, no entanto, estão muito voltadas ao desenvolvimento do seu cooperado. Por isso que o cooperativismo funciona modificando esse setor desse ramo do cooperativismo. Vamos ver no slide que o ramo do crédito atualmente existe no Brasil. Opa, desculpa, professor. Quando a gente fala do ramo do crédito, a gente vai ver que ele tem como objetivo principal a prestação de serviços financeiros. E aí a gente fala realmente atuar como um banco, reunir poupança dos seus cooperados, proporcionar taxas de empréstimos com taxas menores que as praticadas no mercado. A gente fala também que são equiparadas às instituições financeiras convencionais e tem seu funcionamento autorizado e regulado pelo Banco Central do Brasil, que é o Bacen. Essas autorizações fazem a cooperativa de crédito um banco. Em vez de privado, ele é um banco cooperado. Então, é um banco convencional, assim como você imagina, Banco do Brasil, Caixa Econômica, HSBC. A Caixa, quando a gente vai ter um banco no formato cooperativo, o formato dele, a única diferença é esse. Ele não é um banco privado, ele é um banco cooperado. Mas é sim um banco, cumpre as mesmas funções. A gente vai ver também como suas características, a gente pode ver no slide, as maiores destaques de abrangências dentro do nosso país são a rede Sicredi e a rede Sicobi. As cooperativas de crédito se diferenciam dos bancos tradicionais no momento em que reinveste a poupança dos seus cooperados na própria região, nas atividades de interesse dos cooperados, estimulando o desenvolvimento local e regional. E essa questão de bancos é muito importante. Gente, imagina uma cidade onde não tem nenhum banco, você vai fazer atividade econômica ali, todo o dinheiro que é guardado tem que ficar ali dentro do caixa. Imagina pelo outro lado também, o investidor que vai fazer uma nova mudança na sua loja, na sua agricultura, vai fazer isso sem acesso ao crédito. Como é difícil a gente ter que fazer a poupança antes e só poder gastar depois. Então são muitas mudanças que vão realmente gerar esse desenvolvimento local. A gente pode ver no slide também alguns dados que existem atualmente no Brasil, 976 cooperativas de crédito, contam com 7.476.308 associados, 50 mil empregados, e esse ramo está espalhado por todas as regiões do Brasil. Inclusive aqui no nosso estado, a gente conta com essas duas redes, né, Sicrobi e Sicredi. Falamos um pouquinho do ramo de crédito, vamos falar um pouquinho também do ramo educacional. De acordo com a OCB, esse ramo é formado por pais de alunos que se sentem prejudicados pela situação educacional dos seus filhos. E aí, ele buscando ocupar esse espaço que o setor público deixou vazio, ela vai ter como objetivo controlar as práticas e os métodos de ensino, promovendo educação de qualidade, com uma base na democracia, na cidadania, no desenvolvimento da comunidade e a cooperação. A gente vai ver que existem muitas vantagens no ramo educacional. As principais são o preço justo,
pois a gente não está falando de fins lucrativos. Melhor qualidade de ensino, melhor relação social, por estarem todos envolvidos na família e na comunidade. E existem vários estudos que vão comprovar que o desenvolvimento do aluno, ele não está só relacionado aos professores, à estrutura física da escola, ele está relacionado também ao que a educação significa na família do aluno. Então, qual é o envolvimento dos pais na educação, qual é o envolvimento assim, do assunto educação. A gente sabe que quando surge, então, uma cooperativa educacional, é porque esse é um tema importante. Esse é um tema importante para a família, esse é um tema discutido na sua sociedade, e ele tende a trabalhar muito pelo desenvolvimento local e regional, porque vai realmente melhorar a qualidade da capacitação da mão de obra, que está dependendo dessa educação, e vai assim resolver esse problema que às vezes o setor público deixa vazio, que é a educação de qualidade. Continuando, a gente pode ver que no ramo educacional, as cooperativas educacionais funcionam como uma escola convencional, respeitando todas as diretrizes do MEC. O corpo docente e a equipe pedagógica são contratados. Os pais ficam responsáveis pelo gerenciamento da cooperativa, onde todas as decisões são tomadas em assembleia, tanto a parte financeira como a definição dos métodos pedagógicos. Bem, falaremos agora sobre o ramo especial. O que são as cooperativas especiais? São dedicadas às pessoas com deficiência de qualquer tipo, dependentes químicos, egressos do sistema prisional e outra situação que a coloque em desvantagem na inserção ao mundo do trabalho e na conquista da cidadania. Tem como principal objetivo desenvolver e executar programas específicos de treinamento visando o aumento de produtividade e independência econômica e social, tudo de acordo com as necessidades de cada um. Esse ramo é de suma importância, frisando no sentido de recolocar as pessoas no mercado de trabalho, pessoas que têm desvantagem para entrar nesse mercado de trabalho e para serem reconhecidas como cidadãs. Então é muito importante esse tipo de cooperativa, esse ramo do cooperativismo, principalmente por tratar não só de deficientes físicos, mas também de pessoas dependentes químicos e também dos egressos do sistema prisional, que são vistos com maus olhos. Então ela trabalha com capacitação, com cidadania e principalmente para levantar a moral e a autoestima dessas pessoas, o que é fundamental para encaixar todo mundo nesse mercado, onde todos devem ser reconhecidos como iguais. Vamos partir agora para o ramo infraestrutura. São cooperativas que prestam serviços de infraestrutura aos seus associados. O que é essa infraestrutura, pessoal? Infraestrutura são estradas, são pontes, são redes de esgoto, de coleta de esgoto, de água encanada, fornecimento de energia elétrica, telefonia. A infraestrutura são todas as condições que uma sociedade possa viver num determinado nível de conforto, independente da região onde vive. E também é fundamental para a economia funcionar, porque sem energia, sem água, não tem como se produzir nada, e a partir do momento que se produz, precisa de estradas, de pontes, de hidrovias, de portos, de aeroportos, para que essa produção possa ser exportada. Então, infraestrutura é fundamental para qualquer país que minimamente queira produzir alguma coisa, seja para o mercado interno ou externo. A grande questão das cooperativas de infraestrutura é que tem regiões muito distantes do país, o interior dos interiores do país, haja vista que esse país é enorme, é gigantesco, regiões que são esquecidas pelo poder público, que foram esquecidas pelo poder público e muitas vezes não tem estrada, não tem água encanada, não tem ponte, não tem energia elétrica, não tem linha telefônica. E as pessoas que residem nessa localidade resolveram se mexer e não ficar parados esperando milagre. Então começaram a se organizar em cooperativas de infraestrutura e conseguiram esses serviços fundamentais, que vamos tratar agora em detalhes no slide. As cooperativas de infraestrutura ocorrem comumente em regiões esquecidas pelo poder público, principalmente na zona rural. Atendem seu quadro social com serviços essenciais de energia, telefonia, saneamento básico, limpeza pública e segurança.
prestam serviços às rodovias, usinas hidrelétricas, aeroportos, sistemas de telecomunicação e outras importantes áreas estratégicas. Áreas estratégicas para qualquer país, porque sem essa infraestrutura não tem como sermos competitivos, não tem como exportar nossa produção. Por isso a infraestrutura é tão importante para o nosso país. Vamos falar também do ramo habitacional. O ramo habitacional está muito ligado à organização das pessoas que têm uma intenção. E essa intenção está ligada à construção da casa própria. Então, o ramo habitacional a gente vai observar quando um grupo de pessoas que se organiza para construir a casa própria, sem intermediários e sem visar lucro. Todos são beneficiados. A gente vai ver isso acontecendo promovendo benefícios diversos. A gente vai encontrar melhores preços de materiais, de construção e mão de obra. Isso por quê? Porque a gente, quando vai comprar em coletivo, você consegue comprar muito mais negociado, assim, você consegue preços melhores, condições de pagamentos melhores, às vezes conseguir uma qualidade melhor no material comprado, né? Isso a gente vai ver, melhores prazos, melhores condições de pagamento, são as vantagens. A gente pode chegar a 50% do encontrado no mercado imobiliário. Então, o valor fica quase 50% mais barato. A gente pode ver que isso vai ser proporcionado porque, para custear as obras, os membros da cooperativa podem, por exemplo, usar o autofinanciamento dos recursos próprios e usar créditos oficiais, dos financiamentos de bancos. E isso vai ser feito também contando sempre que, sendo um grupo, podem negociar taxas e prazos melhores para pagar o financiamento, seja para a compra do material, pagamento da mão de obra, ou organizando coletivamente, que fica tudo mais barato. É importante destacar que aqui no estado de Rondônia a gente tem o ramo habitacional acontecendo, não exatamente sempre na forma de cooperativa, porque às vezes é mais desorganizado, falta uma organização, mas a gente tem vários bairros que levam até esse nome. A gente tem bairro mutirão, onde as pessoas se unem para fazer, na forma de mutirão, construir as casas. Então compra o material, cada um compra o seu material, e aí coletivamente eles fazem essas compras do material individualizado, e depois a gente vai ver juntos, as pessoas vão construir, pegar a mão na massa mesmo, montar as paredes e fazer a casa de uma pessoa, uma por vez, e montar realmente, realizando esse sonho da casa própria. Está muito ligado a uma cooperativa que vai existir por um tempo determinado, até completar o seu objetivo, vai sanar essa demanda social, essa necessidade social, vai resolver esse problema público e vai, com certeza, melhorar a qualidade de vida das pessoas envolvidas. A gente sabe, principalmente para planejar a vida financeira, para planejar o futuro, ter uma casa própria é uma questão de segurança, é uma questão de qualidade de vida, de bem-estar. Você consegue viver melhor e você consegue garantir que no futuro você pelo menos vai ter a sua condição de moradia garantida minimamente. Então esse é um ramo muito importante em todas as regiões do Brasil. Nós vamos falar também do ramo da produção. Podemos ver que esse ramo tem como principal objetivo transformar empregados em empreendedores. Ele vai unir bens de capitais, que são as unidades de produção, a mão de obras. A gente vai ver a propriedade dos meios de trabalho nesse ramo de produção é dos trabalhadores. Não há chefe ou proprietário. Todos são proprietários. Todos os associados têm o mesmo poder de decisão, e isso é o que configura a autogestão. A autogestão ocorre porque ela é gerida pelos seus próprios membros. Então, a instituição se gere, ela vai ter sua própria gestão. Ela não tem um órgão externo, não tem uma pessoa externa ditando os caminhos que a instituição vai seguir. A própria instituição encontra os seus caminhos, a empresa encontra as decisões que ela vai ter que tomar de acordo com o que foi acordado coletivamente. A gente vê que nesse ramo, a administração é feita por sócios eleitos para essa função. A cooperativa é administrada de acordo com as decisões tomadas pelos associados, em assembleias gerais ou por conselhos eleitos. Nós comentamos, na aula 3 sobre essas assembleias, esses conselhos. A gente sabe que é importante a existência desses conselhos para garantir a transparência. Então, eles vão ser muito importantes, principalmente no ramo da produção. A gente fala que no ramo da produção não existe finalidade de lucro individual.
por ser uma cooperativa. Todos os ganhos e rendimentos são distribuídos entre os cooperados e reinvestidos na atividade. O foco principal é garantir a qualidade do serviço e melhor remuneração a todos. Esse tipo de cooperativa, ele está constituído a partir das dificuldades relacionadas à perda do emprego. Acontece muito, por exemplo, em caso de falência da empresa, que leva a demissões em massa. Os empregados se juntam e criam cooperativas para manter seu emprego, continuando explorando aquela atividade econômica que eles exerciam antes na empresa. Quando os empregados se cansam da exploração e se organizam no negócio próprio. Ocorre também quando um grupo não encontra espaço no mercado de trabalho e busca criar esse próprio espaço. Esse ramo é muito importante, principalmente nas grandes cidades, nos grandes centros, e normalmente ele está ligado a empresas industriais. A gente vai ter, quando grandes indústrias entram em estado de falência, também na prestação de serviços. Tá? Bem, partindo para o ramo mineral, a grande questão das cooperativas minerais é a valorização do trabalho do garimpeiro, que há tempos é bastante explorado. Nesse ramo, as cooperativas têm o papel de pesquisar, extrair, lavrar, industrializar, comercializar e exportar produtos minerais. Dessa forma, ela valoriza não só o trabalho do garimpeiro, mas também o trabalho de todos os profissionais envolvidos em todas essas fases de produção, nessas fases de beneficiamento do produto bruto, que é tirado da terra em sua forma bruta e é beneficiado até o seu consumidor final. Então, todos os profissionais dessa linha de produção dos minerais, sejam eles metais ou pedras preciosas ou semi-preciosas, todos esses profissionais são beneficiados com a cooperativa do ramo mineral. Hoje, as cooperativas minerais dedicam-se à gestão do negócio com foco em organização e regularização da atividade, organização do quadro social, estímulo da comunidade à participação nos projetos de recuperação ambiental, redução dos impactos ambientais e sociais. Essa preocupação com os impactos ambientais e sociais é bastante nova, pois a atividade mineral é a atividade econômica talvez a que mais prejudica o meio ambiente, a mais exploratória dos recursos naturais. Porque no local onde ela explora esse determinado recurso, fica uma situação assim irrecuperável de danos no meio ambiente. Então essa preocupação com o meio ambiente e com as pessoas que vivem naquele local, ela é nova. Vou falar para vocês que tão nova que hoje a maioria das empresas que lidam com esse ramo mineral, as empresas comuns, causam diversos desastres ambientais até hoje e recebem muitas multas. As comunidades que residem próximo a essas atividades econômicas do ramo mineral são muito prejudicadas, são constantemente prejudicadas e dificilmente são reparadas pelos danos sofridos. Então, uma grande vantagem desse ramo do cooperativo mineral é a preocupação com o meio ambiente e com as pessoas, é a preocupação com a recuperação ambiental, a redução dos impactos ambientais e sociais. Falando sobre o ramo trabalho, lembrando que, só uma observação, falamos sobre o ramo produção, então o ramo produção, numa situação de quebra de uma empresa, de uma indústria, sempre no ramo industrial, quebra de uma empresa, de uma indústria, num caso de demissão em massa, os trabalhadores podem se organizar numa cooperativa de produção, aproveitar aquela instalação que já está pronta e seguir produzindo aquele determinado produto que ele já está acostumado a produzir e dividindo as sobras entre os associados na cooperativa. Então, uma cooperativa de produção, ela produz um determinado produto a ser comercializado. A cooperativa de trabalho, como o nome já diz, ela não produz um determinado produto. O produto que ela comercializa é o serviço, ok? Então, são profissionais de uma determinada categoria profissional que se organizam para oferecer um determinado serviço de forma coletiva. Ramo trabalho. Profissionais empreendedores
e estratégicos se organizam em cooperativas de trabalho. Por que estratégicos? Vamos sempre lembrar, o cooperativismo nada mais é que uma estratégia comercial, uma estratégia produtiva, pois de forma individual dificilmente se encontra um local, se encontra uma condição de trabalho boa, se encontra uma remuneração justa pelo seu trabalho. Então o cooperativismo é uma estratégia comercial, uma estratégia produtiva. E profissionais da mesma categoria profissional, como estratégicos e como empreendedores, se organizam em cooperativas de trabalho. Se unem a outros da mesma categoria e se tornam mais fortes na busca por melhores condições de trabalho, em meio a altos índices de desemprego. Aproveitam a terceirização de serviços exercida pelas empresas. Profissionais autônomos se organizam em cooperativas prestadoras de serviço para gerar, manter ou recuperar postos de trabalho. Não há vínculo empregatício com a empresa contratante do serviço, que não paga encargos sociais. A empresa que contrata o serviço, a empresa contratante do serviço dessa cooperativa de trabalho, ela não tem vínculo empregatício com esses trabalhadores. Ela não paga encargos sociais, ela não assina carteira. A negociação dela é com outra firma, de firma para firma, que é a cooperativa de trabalho. Por isso fica mais fácil para a empresa contratar. E nessa fase de alto desemprego, é mais estratégico os trabalhadores se organizarem numa cooperativa, pois sabem que de maneira individual, com carteira assinada, vai ser mais difícil sua contratação, vai ser mais difícil ele manter o seu trabalho. Por isso é estratégico a organização em cooperativas de trabalho. Em geral, são formadas por profissionais de um mesmo ramo que realizam suas atividades coletivamente. Para a empresa contratante, fica mais fácil e barato contratar uma firma, a cooperativa, do que serviços individuais, pois não haverá vínculo empregatício. Não havendo vínculo empregatício, não haverá pagamento dos encargos sociais, encargos trabalhistas. Alguns exemplos de cooperativas de trabalho são as que reúnem pessoas nas atividades de auditoria, informática, limpeza urbana, limpeza em hospitais, limpeza em escolas, em repartições públicas. A gente vê muito cooperativas de trabalho funcionando. Segurança, firmas de segurança, manutenção e serviços gerais. Se vê muito não só em repartições públicas, mas em condomínios, principalmente em capitais ou em cidades que têm um contingente populacional maior. Condomínios, associações de moradores, firmas e outras instituições, elas contratam serviços de cooperativas, não só de limpeza, cooperativas de trabalho do ramo limpeza e também do ramo de manutenção, encanador, eletricista, pedreiro. Fica mais fácil para todo mundo, fica mais fácil contratar o serviço, fica mais barato. E para os trabalhadores organizados nas cooperativas, fica mais fácil se manter ocupado, se manter com o seu trabalho, com o seu emprego. Bom, concluindo esse ramo do trabalho, a gente pode começar a falar agora do ramo da saúde. Lembrando que o ramo da saúde, ele surgiu como um pequeno bracinho oriundo do trabalho. Ela está muito interligada a esses dois ramos também. As cooperativas do ramo de saúde, elas foram criadas para atuar nas áreas médica, odontológica e psicológica. Elas iniciaram como cooperativas de trabalho médico. Devido à importância e o crescimento desse ramo, foi criado o seu ramo próprio, para a gente poder estudar propriamente esse ramo, para a gente poder conhecer as suas características, para a gente poder dar atenção devida ao suporte das cooperativas médicas. A gente sabe que saúde é um dos ramos de cooperativa que mais cresce, porque hoje já está presente em 83% dos municípios brasileiros. Coisa muito expressiva, é um dos ramos que mais cresceu nos últimos anos. E é uma alternativa aos custosos planos de saúde convencionais. Então, a gente vai ter planos de saúde cooperativos que são uma alternativa ao plano de saúde convencional. O Brasil é o líder mundial nesse setor, possuindo um total de 813 cooperativas
que juntas atendem aproximadamente 25 milhões de pessoas. E as mais conhecidas são a Unimed e a Uniodonto. Gostaria de frisar isso. A Unimed, ela é uma cooperativa de saúde. E a Uniodonto também, cooperativa de saúde. A gente vai conhecer bastante, porque essas são, acho que os planos de saúde mais famosos do Brasil. E eles são organizações que são grandes exemplos de sucesso de cooperativas. Nesse caso, a cooperativa não é do associado, você que vai tentar utilizar esse plano de saúde. A cooperativa é do médico, é uma cooperativa de trabalho entre médicos. Os cooperados são os médicos que estão cooperados ali. Eles se organizam, sim, a assembleia, eles vão discutir, por exemplo, qual vai ser a tarifa, quanto eles vão receber por cada consulta, por cada procedimento, eles que decidem isso. E a partir daí é feito um cálculo, feito um rateio, e é feito o cálculo de quanto vai ser custado para cada pessoa que contrata esse serviço. No caso, o contratante é quem tem um plano de saúde, né? E eles são uma alternativa para planos de saúde mais convencionais, por exemplo, aquele oferecido por bancos, oferecido por alguns hospitais, e apesar de ainda ser uma opção de saúde cara, ainda é mais barata do que outras opções de planos de saúde. A gente pode dizer também que a gente vai comentar na aula de hoje o ramo do turismo e lazer. O ramo do turismo e lazer, apesar de sermos referências de turismo, esporte e lazer, montar negócio nessa área não é tão simples. Por isso, os profissionais interessados têm procurado as alternativas nas formas de cooperativas de turismo. Normalmente, os serviços prestados são integrados a outras atividades técnicas e profissionais ligadas ao turismo, como serviços artísticos, de entretenimento, de esporte e de hotelaria. Também tem como objetivo organizar as comunidades residentes em pontos turísticos, para que se disponibilizem espaços hospedando pessoas de forma mais barata, prazerosa e educativa. A gente estava falando sobre poluição quando a gente falou do ramo de mineração. Mineração é um dos ramos que mais destrói o meio ambiente. A gente organiza também cooperativas para proteger o garimpeiro, mas esse é um ramo que destrói o meio ambiente. No lado oposto, turismo e lazer é o ramo que menos destrói o meio ambiente. A gente pode fazer turismo e lazer, por exemplo, aqui na Amazônia, sem derrubar mata, sem destruir as belezas naturais, as riquezas dos recursos naturais da nossa região. Porque a busca do turismo e lazer vai ser por essa questão da experiência. Conhecer a gastronomia, conhecer a geografia, conhecer os pontos construídos, conhecer, por exemplo, o nosso Forte Príncipe da Beira, conhecer os pontos naturais, conhecer os nossos rios, conhecer nossas matas. Isso aí vai ser uma coisa que não vai degradar o meio ambiente, vai produzir riquezas e, especialmente, tem a potencialidade para produzir riquezas de um formato bastante distributivo. Por exemplo, quando a gente fala de guias turísticos, né? Esses guias são pessoas locais que conhecem a localidade, que são capazes de levar alguém para caminhar dentro da mata, para conhecer, por exemplo, uma cachoeira, para conhecer, por exemplo, pontos naturais, que se você chega ali sem experiência nenhuma, você vai ter dificuldades de encontrar e de aproveitar esse momento. Então, o turismo e lazer é um ramo que tem vários pontos muito positivos, ele não destrói o meio ambiente, também ele tem potencialidade para distribuir muito renda no seu exercício. No slide a gente vê também que faz com que haja mais interação dos turistas com a sociedade local, sua cultura e riquezas regionais, todos devidamente preparados para receber o turista de todas as partes do Brasil e do mundo. Bem, o ramo transporte é um dos ramos mais populares do país. O ramo saúde, sim, tem crescido bastante, além da Unimed, que é a mais conhecida, a mais popular, em diversos municípios, muitos no Nordeste do país, diversos municípios se organizam pequenas cooperativas de médicos que fazem serviços para prefeituras municipais, em muitos municípios do interior do país. Então, a saúde é bastante conhecida, bastante popular, porém as cooperativas de transporte, estas sim, acredito que sejam em maior número no país, pois em muitos municípios, praticamente todos que conheço, existem cooperativas do ramo transporte. As modalidades dessa cooperativa são
transporte individual de passageiros, como táxi e mototáxi, transporte coletivo de passageiros, como vans e ônibus, transporte de cargas, como caminhões, motocicletas e furgões, e transporte escolar, também realizado por vans e ônibus. Da mesma forma que o ramo saúde, essa cooperativa de transporte começou com uma cooperativa de trabalho de transporte. E por ter chegado a um tamanho tão grande, ganhado tanta importância, passou a se organizar no ramo próprio, no ramo transporte. Cada modalidade tem sua gestão específica, devido às particularidades dos serviços. Então, existem legislações específicas para transporte de passageiros, legislações específicas para transporte de carga e legislações específicas para transporte de crianças, no caso das cooperativas de transporte escolar. Da mesma forma que transportadoras convencionais, as cooperativas de transporte precisam se adequar a todas as leis vigentes relacionadas ao transporte de carga e passageiros. As regras do Departamento Nacional de Trânsito, do Ministério dos Transportes e as diversas outras portarias publicadas pelas agências reguladoras do setor. Então, são cooperativas? Sim. Observamos muitas cooperativas de táxi, de taxistas nas cidades. Aqui em Porto Velho devemos ter umas 3, talvez. Muitas cooperativas carregando os grãos. Todos sabem que somos líderes na produção de grãos. Se não somos líderes, somos quase. Então, grande parte desses grãos que são transportados, principalmente aqui do nosso centro-oeste, para os portos no Oceano Atlântico, são transportados por cooperativas de transporte. Muitos do transporte escolar, muito do mototáxi, muito dos táxis, todos organizados em cooperativas de transporte. Cada linha dessa, seja de táxi ou de mototáxi ou de transporte de carga, transporte de passageiros ou de alunos, cada segmento desse tem que respeitar as legislações específicas do Departamento Nacional de Trânsito. Fazendo também, pessoal, uma observação agora no final sobre o ramo agropecuário. Lembrando que podem ser extrativistas, pescadores e agricultores. Lembrando que normalmente os agricultores são donos de seus próprios meios de produção, são donos de suas próprias ferramentas. Porém, na maioria dos casos, eles dividem maquinário e dividem espaço para armazenagem dos produtos. A armazenagem dos produtos se dá normalmente para conseguir um melhor preço ou para esperar uma melhor época de escoamento da produção. Todos aqui sabemos que temos nossas épocas de chuva, onde as estradas, os ramais ficam muito prejudicados. E também sabemos que uma estrutura de armazenamento de produção boa, adequada, ela é bastante cara. Então, quando pequenos produtores se organizam numa cooperativa agropecuária para comprar, para construir instalações adequadas de armazenamento de seus produtos, para que armazenar? Para esperar uma melhor época para escoar sua produção, ou uma melhor época em termos de tempo seco, ou uma melhor época em termos de preço. Essa estrutura para armazenar a produção, ela é muito boa, muito vantajosa. E isso é uma coisa que só se consegue coletivamente. Da mesma forma de armazenar, transportar seus produtos, da mesma forma de transportar, conseguir assistência técnica, conseguir crédito, tudo isso é mais vantajoso se feito coletivamente. Então, basicamente, todos os ramos do cooperativismo falados sempre têm como vantagem a atividade coletiva para garantir o melhor reconhecimento, para garantir melhor crédito, para garantir melhor condições de trabalho às pessoas envolvidas, condições de trabalho e de vida. Lembrando que a cooperativa tem como princípio o respeito ao meio ambiente e às pessoas. Agora a professora Denise vai conversar com vocês sobre as nossas atividades. Bom, nós sabemos que a nossa atividade avaliativa exigiu muito de você. Você, aluno, também você, professor presencial.
Eu gostaria primeiramente de agradecer imensamente o seu comprometimento com a nossa proposta. A gente sabe que foi uma coisa bem diferente e hoje a gente está aqui bem feliz de saber que está acontecendo toda essa movimentação. A gente está aqui acompanhando no WhatsApp, no chat, todos os comentários. Hoje é o dia onde vão ser expostas pesquisas realizadas pelos alunos. Cada turma realizou uma pesquisa para fazer a simulação da criação de uma cooperativa dentro de um dos ramos que nós explicamos aqui na aula, em relação a algo que seria plausível de ser inserido na sua realidade local, no seu município, na sua região. Então, a partir de agora, a gente vai começar esse momento da atividade avaliativa. A nossa proposta é que você faça a exposição do seu banner produzido, você explique os seus resultados. Isso já está sendo fotografado, está sendo enviado para nós via WhatsApp. E a gente aguarda também que no futuro esse banner seja enviado aqui para o nosso campus para a gente fazer uma grande exposição. A gente espera que você, pelo seu professor presencial, envie para o coordenador do seu polo, que ele vai enviar para a SEDUC, que vai mandar aqui para a gente. Tá? Queria agradecer muito, muito mesmo o seu comprometimento, a seriedade que levou a essa atividade. Queria dizer que nós estamos muito orgulhosos mesmo do desempenho, dos resultados. Foi um imenso prazer estar com vocês ao longo dessa disciplina, ao longo das nossas 5 semanas juntos. Eu agradeço todo o trabalho que vocês desempenharam até agora. Agradeço especialmente o professor presencial, que guiou, orientou realmente o aluno. E hoje a gente está aqui para colher os frutos. Estamos aguardando esses grandes momentos. Inicie a sua apresentação. Boa sorte. Estamos aqui ansiosos por vocês e aguardando os resultados. Muito obrigada. E a gente fica por aqui. Bem, como dito pela professora Denise, o prazer foi enorme participar dessa jornada com você, aluno, aluna, com você, professor, professora presencial. Formamos uma parceria e continuaremos nela. Foi um grande prazer, uma grande honra para nós. Aguardamos suas atividades e até a próxima.